Alô, olá você, tudo bem? Estamos chegando com o Panorama Esportivo, trazendo até você as principais informações do esporte. Uma partida fechou ontem mais uma rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e a Chapecoense bateu o Santos pelo placar de 2-0. Vamos ver as informações do Brasileirão, começando pelos jogos de sábado. A rodada começou no sábado com a vitória do Atlético Paranaense contra o Botafogo pelo placar de 1-0. O Corinthians bateu o time do Avaí também por 1-0. Já no domingo, o Atlético de Goiás fez 2-0 no Sport. Grêmio e Vitória empataram em 1-1. O Palmeiras aplicou 2-0 no Flamengo. O Vasco empatou com o São Paulo em 1-1. Bahia e Atlético Mineiro empataram em 2-2. Coritiba e Ponte Preta ficaram no 1-1. O Cruzeiro venceu o Santos pelo placar de 3-1. E ontem, no complemento da rodada, a Chapecoense meteu 2-0 na equipe do Santos. O Corinthians lidera a Série A do Campeonato Brasileiro com 68 pontos, seguido pelo time do Grêmio, que tem 58. O Palmeiras é o terceiro com 57 pontos. Depois aparece o Santos com 56. O Cruzeiro tem 54. O Botafogo, 51. E o Flamengo fecha o G7 com 50. Depois aparece o Vasco com 49 pontos. Bahia e Atlético Mineiro têm 46. São Paulo e Atlético Paranaense, 45 pontos. A Chapecoense tem 44. O Fluminense, 43 pontos. O Coritiba tem 40. E o Vitória, 39 pontos. Na zona do rebaixamento, Sport e Ponte Preta tem 36. O Avaí, 35 pontos. E o Atlético de Goiás é o lanterna com 30 pontos conquistados. A 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A será disputada neste meio de semana. Na quarta-feira, às 5 horas da tarde, a Ponte Preta recebe o Atlético Paranaense. Já às 7h30 da noite tem Cruzeiro e Avaí e Grêmio e São Paulo. Às 9h45 o Corinthians recebe o Fluminense e o Vasco encara o Atlético Mineiro. Na quinta-feira, 8 horas da noite, o Botafogo enfrenta o Atlético de Goiás. A Chapecoense recebe a equipe do Vitória e o Palmeiras enfrenta o Sport. Às 9 horas da noite, no complemento da rodada, tem Bahia e Santos e Coritiba e Flamengo. A Série B hoje tem rodada completa, destaque para os catarinenses, o Criciúma entra em campo às 7h15 da noite para enfrentar o Náutico. Já às 8h30 da noite, o Figueirense joga fora de casa contra a equipe do Vila Nova. A Itália está fora da Copa do Mundo do ano que vem, a equipe empatou com a Suécia ontem. Os torcedores italianos ainda não acreditam na eliminação. Pela primeira vez desde 1958, a Itália não vai disputar uma Copa do Mundo. A Suécia se classificou para o Mundial da Rússia de 2018 nesta segunda-feira, depois de empatar 100 gols com a Squadra Azzurra no estádio San Siro, em Milão. O país nórdico havia vencido por 1-0 na partida de ida em Solna e conseguiu segurar os tetracampeões. Com a eliminação, Gianluigi Buffon não vai poder disputar sua 6ª Copa do Mundo. Aos 39 anos, o lendário goleiro, que defendeu a Itália 175 vezes, anunciou em lágrimas a aposentadoria da seleção. Na saída do estádio, a decepção e a tristeza tomaram conta dos torcedores. Estou decepcionado com todo o sistema do futebol na Itália. Não se pode deixar uma vaga na Copa do Mundo ser jogada assim em uma única noite. É o 80º fracasso do nosso país. Até aqui fracassamos. Eu nasci com a Itália fazendo parte da Copa do Mundo e sempre foi assim. Amanhã eu vou acordar e minha vida vai seguir em frente, mas neste verão eu vou fazer outra coisa. A Suécia conseguiu voltar ao torneio depois de ficar de fora das últimas 2 edições. Já a Itália, campeã de 1934, 38, 82 e 2006, só havia ficado ausente das Copas de 1930 e 1958. E hoje às 6 da tarde tem amistoso, a seleção brasileira enfrenta a Inglaterra. Detalhe que o técnico Tite vai utilizar todo o time completo, hein? Este vai ser o último amistoso da nossa seleção antes do sorteio dos grupos para a Copa do Mundo do ano que vem. Ex-dirigentes do futebol sul-americano foram ouvidos ontem durante julgamento do escândalo de corrupção que abalou a FIFA. Entre os acusados está um ex-presidente da CBF. O julgamento do mega escândalo de corrupção que abalou a FIFA teve um dia importante nesta segunda-feira em Nova York, com a apresentação de argumentos da promotoria e dos acusados. Compareceram ao Tribunal Federal do Brooklyn o ex-presidente da CBF, José Maria Marín, o antigo chefe do futebol peruano, Manuel Burga, e o paraguaio Juan Ángel Napout, ex-presidente da Conmebol.
A promotoria afirma que os três receberam subornos milionários em troca de contratos de televisão e marketing de partidas das eliminatórias da Copa do Mundo e outros torneios nacionais e regionais. Os ex-dirigentes que alegam inocência estão em prisão domiciliar desde que foram detidos e extraditados aos Estados Unidos. Marim pagou fiança de 15 milhões de dólares, Napolt de 20 milhões e Burga de 2 milhões. O brasileiro aguarda uma definição de seu destino há mais de 2 anos em seu apartamento na Trump Tower, o arranha-céus que também abriga o triplex do presidente americano Donald Trump. A previsão é que o julgamento dure de 5 a 6 semanas e alguns dos crimes podem levar a uma pena máxima de 20 anos de prisão. É bem ruim a prisão domiciliar dele, né? Inaugura hoje o Espaço Legado Olímpico, que vai contar com ringue, sacos e suportes, luvas e capacetes que foram usados durante a modalidade de boxe nos Jogos Olímpicos do ano passado. O galpão dos treinos, onde vão ser realizados, fica aqui na rua 2550, aqui mesmo em Balneário Camboriú. Com a estrutura, nossa cidade, inclusive, deve servir como referência para futuros treinamentos das seleções brasileiras em suas diversas categorias. Teve Fórmula 1 nesse final de semana em São Paulo e teve despedida. Felipe Massa, acompanhe. No momento em que o único piloto do país na categoria cruzou a linha de chegada, por volta de 3h30 da tarde do domingo, começou um hiato sem data para terminar. Foi quando Felipe Massa, o mais bem-sucedido representante nacional na Fórmula 1 nos últimos 10 anos, concluiu a participação no 14º e último GP Brasil da sua carreira. Em 2018, pela primeira vez em quase meio século, o Brasil não vai ter representante na mais importante categoria do automobilismo. O país mantinha pilotos no grid do campeonato consecutivamente desde 1970. Felipe ficou 15 anos correndo na Fórmula 1. Foram 271 corridas, no total 11 vitórias e um vice-campeonato em 2008, todas pela Ferrari, como companheiro de Michael Schumacher. Na corrida desse ano, ao contrário do ano passado, quando abandonou após o acidente, ganhou posições na largada e terminou em 7º, chegando a ficar em 5º lugar. Uma posição boa dada às superioridades das duplas adversárias. Por fim, uma mensagem carinhosa do filho Filipinho no rádio. Não sai daí que logo depois do intervalo tem mais informações do esporte para você. Fica ligado, porque nós voltamos dentro de instantes. De volta com o Panorama Esportivo. Quem já teve cãibra sabe o quanto dói, né? O músculo repuxa, parece que vai arrebentar. E ela acontece quando a gente menos espera. Nós conversamos sobre esse assunto com o professor Neca no quadro Vem Comigo de hoje. Ô Neca, o assunto hoje é cãibras. Vamos começar falando o que pode ocasionar a cãibra? Boa tarde amigo ouvinte. São vários fatores que levam a pessoa a ter a cãibra, não necessariamente atletas, não necessariamente pessoas condicionadas. A cãibra atinge vários tipos de pessoas e várias camadas da sociedade. Por idade, por exemplo, é uma das pessoas que são atingidas. A gestante, a grávida, também tem câimbras constantes, e principalmente no abdômen. Pessoas que têm câimbras, além das gestantes, né, as grávidas, tem também as pessoas pela fase de idade e pessoas que ingerem muito álcool em excesso provoca câimbra também. Vamos explicar, Neca, o que é a câimbra? Então, são contrações involuntárias da musculatura, geralmente na posterior de coxa, mas acontece na panturrilha, acontece no abdômen, acontece no pescoço, em várias situações, principalmente porque a alimentação das pessoas é irregular, né? Um dos fatores é isso aí, a alimentação é irregular, com falta de potássio, falta de carboidratos, falta de alguns alimentos específicos. Ele está mais relacionado a músculos que são maiores, né, Neca? Como a panturrilha, coxa, abdômen. Isso mesmo, exatamente. Geralmente é isso daí. São vários fatores. Um deles é um desgaste físico. Outro deles é a inatividade física, também provoca cãibra. É importante salientar sempre que não é só o atleta. As pessoas que não fazem nada, do nada tem cãibra. E ela ocorre várias vezes ao dia, pode ocorrer em qualquer situação do dia. Muitas vezes até dormindo, né? Tem pessoas que acordam gritando com cãibra, fortíssimas, que é nada mais do que uma contração muscular que dá um caroço naquela parte que atinge o músculo e a dor é muito forte. Bom, quando sente que está contraindo, Neca, o que a pessoa pode fazer?
Então essa questão aí é bem importante, porque muitos não têm noção do que fazer. O que acontece? O músculo recolhe, ele se encolhe, então se for atrás da coxa, você vai querer abaixar, né, dobrar a coxa. Se for na panturrilha, tu vai querer abaixar, mas pelo contrário, tu tem que estender essa coxa, tu tem que subir no pé e alongar essa panturrilha, essa parte de trás da batata da perna, para que a cãibra vai desmanchando aquele caroço e vai aliviando. E qual é a precaução que tem que tomar, né, para poder evitar que venha esse tipo de cãibra? O que a pessoa pode fazer? Então, são várias coisas, também várias opções, né? Entre elas a atividade física, embora ela aconteça em pessoas atletas, mas a atividade física, para quem é altamente sedentário e inativo, vai facilitar muito para não ter essa cãibra. Uma boa alimentação, buscar um nutricionista, um especialista em nutrição, é fundamental para melhorar, equilibrar tuas vitaminas, sais minerais, né? Aí entra potássio, entra alguns alimentos específicos para isso. E também, evidentemente, que não pode ficar o tempo todo ou muito tempo parado numa posição só, ou só sentado, ou só de pé. Esse tempo, muito tempo parado, também vai te provocar essa cãibra aí. Então as pessoas têm que ter essas precauções para não ter a cãibra. Antigamente a gente via o Guga durante as partidas de tênis, inclusive, comendo banana, né? Justamente para ingerir algum tipo de vitamina e evitar a cãibra durante a partida, né? Isso aí acontecia muito, embora é muito polêmico, né? A ingestão imediata do carboidrato, do potássio, no caso da banana, porque ele comia banana e continuava dentro do jogo, jogando inclusive em alto nível. Mas alguns cientistas dizem que não procede, porque você está jogando e vai comer aquele potássio para evitar a cãibra, o processo não é tão rápido assim no organismo. Então o ideal é no dia a dia mesmo ingerir o potássio através de banana, melão e alguns outros alimentos que um nutricionista pode indicar melhor, para que você não tenha essa cãibra. Bom, na verdade é aquela recomendação de sempre, né, Neca? Ser bem orientado tanto na parte da educação física por um profissional, quanto na parte da ingestão de alimentos por um profissional da nutrição, como também o descanso é importante, né? Sem dúvida nenhuma. As pessoas têm que buscar alguns profissionais. Se você é atleta, se você pretende sair da inatividade e se movimentar, busque um profissional de educação física, se você for na academia. Se você for fazer na rua, pede uma opinião também de um profissional qualificado. A alimentação, busque um nutricionista, um especialista em nutrição, para que você esteja bem orientado e bem amparado. E as pessoas têm sempre ter essa noção de que para sair do zero, para começar a fazer alguma atividade, tem que ter um apoio de um profissional para que você tenha sucesso sem lesão. Meus amigos do esporte, hoje era isso. Fiquem na sequência com o Panorama Geral e Joaquim Lacerda. Um grande abraço para você.